liberar a liberdade, fé e política no terceiro milênio. Aí eu já pergunto para você, sendo bem objetivo, Elvis. Elvis, diante de tanta pluralidade política, diante de tantas visões e, portanto, diante de tantos barulhos e tantas contradições, como é que a gente pode olhar para frente, para a política, no terceiro milênio? Pois é, esse nosso bate-papo foi inspirado justamente no pensamento de Bento XVI, e ele tem um pensamento político muito rico e muito claro, né? E o que é interessante, você tocou num ponto aí fundamental, pluralidade. Para nós católicos, para a igreja, o termo pluralidade, diversidade, tem de alguma forma sido sequestrada e mudado o seu significado, né? Então, falar em diversidade já dá uma outra conotação hoje em dia. Mas para nós, pluralidade, diversidade de dons, carismas, talentos, não era para soar estranho. Ou seja, conversar com o diferente, com quem é diferente de mim, com quem pensa diferente, não era para ser um embate hercúleo como tem se tornado. Porque o próprio ser da igreja é aquela comparação clássica de que a igreja é como um jardim com vários tipos de flores, né? Umas mais cheirosas, outras mais simples, umas mais frondosas, outras menores. Então, a pluralidade, a diversidade, a variedade de dons já é parte da igreja. Logo, a convivência com o diferente é algo muito natural a nós, é intrínseco. Infelizmente, né, uma cisão que vai acontecendo culturalmente, aí a gente pode falar talvez uma expressão que alguns não gostam, mas é uma guerra cultural, e também, por que não dizer, claro, espiritual, tem acontecido década a década. Bento XVI ele fala que as duas primeiras guerras, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tem de alguma forma esfacelado, erodido um solo seguro que nós pisávamos. E essa erosão desse solo seguro tem deixado a gente no século XX e XXI, né, mais notadamente agora, perdidos. Tão perdidos que não conseguimos mais nem conversar com o outro, nem mesmo na igreja. Ou seja, se eu tenho uma ala mais progressista, uma ala mais conservadora, uma ala mais tradicionalista, nem mesmo na igreja nós não conseguimos mais conversar. E parece que essa confusão, né, do âmbito social, cultural, político e religioso é algo assim generalizado. Mas não é algo de agora, né? É algo que vai erodindo pouco a pouco e marcadamente na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E que erosão foi essa? A erosão, o esfacelamento da cultura cristã na vida pública, na vida social. Por isso, sim, que o cristão ele deve fazer, falar e pensar e agir na política. Aliás, o Papa Bento XVI, nessa obra, ele deixa muito claro que o relativismo Uhum. levou o mundo como um todo, levou o mundo como um todo a um sentimento, uma sensação de perdição. Isso. Parece, como você bem colocou, que o piso onde pisávamos e havia uma certa tranquilidade, uma certa estrutura, ela já nos falta nos pés. Até porque nós estamos hoje num mundo que tudo se torna relativo. O Papa Bento XVI, inclusive, adiante, ele vai dizer assim, pera, mas será que tudo de fato é tão relativo assim? Será que não há nada de sólido em tudo isso? E ele Isso. vai apresentar numa argumentação que é um dos homens que mais escreve de forma a nos encantar. O que é, então, esse solo fértil? Para nós cristãos, e aí você colocou de forma tão legal, para nós cristãos, a fé. A fé. A fé é um primeiro dado sólido que temos. E aí você falava nessa questão na capacidade de ouvir o divergente, e eu fiquei encantado com o Papa no Fratelli Tutti. Eu vou misturando as coisas para ir Sim. argumentando, como um colóquio vai, e como você já apontou, dois filósofos conversando, vai acabar em Pelo menos Hegel o aqui. Instagram liberou 4 horas de live, né? Então, Ah, é? Vamos tentar. Quando lá no número 48, no Fratelli Tutti, o Papa vai dizer assim: a capacidade de sentar-se para escutar o outro, característica de um encontro humano, é um paradigma de atitude receptiva.
de quem supera o narcisismo e acolhe o outro, presta-lhe atenção, dá-lhe lugar no próprio círculo. Mas o mundo de hoje, na sua maioria, é um mundo surdo. Às vezes, a velocidade do mundo moderno, o frenesi, nos impede de escutar bem o que o outro diz. Quando está no meio do seu diálogo, já o interrompemos e queremos replicar, quando ele ainda nem acabou de falar. Não devemos perder a capacidade de escuta. E aí é isso que eu vou passar a bola para você. Elvis, diante de tudo isso que o Papa vai colocando aqui, eu estou falando especificamente porque uma coisa está alinhada à outra, no liberar a liberdade. Qual é a saída que a igreja pontua nessas palavras do Papa para que a gente possa ter algo de comunhão para caminhar nesse terceiro milênio? Existe saída para esse relativismo, para essa falta de chão que está sobre os nossos pés? Pois é, assim, de maneira feliz, até providencial, eu falo um pouquinho sobre isso no meu livro, né? Nesse aqui, vamos dar um jeito de sortear, enfim, depois da live, eu falo um pouco sobre isso, que é esse fenômeno pós-moderno, né? Essa ausência de sentido, mas eu quero ler aqui também, em cima do que você falou, veja como o Papa Francisco falou na Fratelli Tutti. Claro que são estilos diferentes, né? O Papa Francisco ele é muito mais direto, o Bento XVI tem um requinte, né, para escrever, mas na essência é a mesma coisa. Ele diz assim, ó, isso já, sei lá, décadas atrás. Esse livro é uma série de recompilados de debate, discursos que ele fez ao longo dos anos. Então ele diz, ó, em muitos lugares, olha que coisa profética isso. Em muitos lugares já não se pergunta mais sobre o que pensa uma pessoa. Tem-se já nas mãos o juízo sobre o seu pensamento. Quando se consegue classificá-lo alguma categoria formal, quer dizer, colocar a pessoa numa caixa. Eu estou botando um carimbo, um selo em você, e você se reduz àquilo que eu estou classificando, né? E aí ele vai dizer alguns títulos: conservador, reacionário, fundamentalista, progressista, revolucionário. A classificação no esquema formal é suficiente para tornar desnecessário o confronto com o conteúdo. O que isso quer dizer em linhas gerais? O que a gente está vendo hoje. Nós temos uma tendência a colocar um selo na pessoa. Isso não é só na política, isso é na cultura, mas também na religião, na igreja. A gente, infelizmente, tem feito isso, né? Não conversa com o diferente. É o povo da carismática, então tem os conservadores, o pessoal do véu, então não se batem. E aí fazem lives, né? Um para falar mal da renovação, outros para falar mal dos tradicionalistas, como se não houvesse nenhum ponto em comum. É uma pena, né? Gente que fala da renovação sem conhecer a renovação. Então eu vejo uma série de lives de gente aí famosa, conhecida, né? Depois eu conversei nos bastidores, o porquê, né? Qual o intuito, foi para ganhar like, né? Gente que não conhece, que não pergunta, podia chamar alguém para fazer um bate-papo, para entender, se fosse uma pergunta legítima. Mas no fundo é porque eu já tenho uma ideia prévia de quem você é, eu te carimbei um selo, e agora você é só aquilo que eu selei. Ou seja, o Gleidson, eu não posso te classificar como selo, você é muito mais, né? O ser humano, ele é muito mais do que um carimbo. E nós temos fazendo uma redução do ser humano ao carimbo. Por quê? Porque nós não temos mais coragem de perguntar, de escutar, de mergulhar no fundo. Minha filha aqui que veio me dar boa noite. De mergulhar no fundo da pessoa, porque isso exige a cultura do encontro, como diz o Papa Francisco, exige escutar o outro, exige ouvir o que ele está dizendo até o final. Depois do que eu ouvi, eu confrontar com as minhas ideias e perguntar se o que eu pensava realmente bate, se confirma, ou se eu posso fazer uma readequação. Ou seja, exige uma mudança. Ninguém está pronto para isso. Eu já vou com a minha ideia pré-pronta e você tem que aceitar. Quer ver uma coisa bem no dia a dia, assim, bem do nosso cotidiano? Se você chegar para mim hoje e falar que está com dor de cabeça, eu não escuto o seu problema. O que eu digo? Gleitson, isso não é nada. Dor de cabeça foi eu que tive semana passada. Fiz isso. Ou seja, o seu problema pouco me importa. O que você me falou foi só um trampolim para eu colocar minha ideia sobre você, sabe? Isso é uma coisa boba. Joga isso para as questões filosóficas, teológicas, políticas, o embate é muito mais acirrado. A gente vive esse clima de insensibilidade.
parece que a minha dor, o eu, ele é sempre maior. Isso. Aí é um mundo que eu estava dizendo hoje lá para os colegas da universidade, estava dizendo, é um mundo muito firtiano. O eu, o consciência eu, sou eu, consciência, e o resto é resto. E isso, infelizmente, a gente vê nitidamente no mundo político. Por exemplo, quando você vê que os políticos eles estão muito mais preocupados com a própria situação. E veja, meu irmão, você que está em casa nos acompanhando, como o mundo político ele é determinado por pessoas que muitas vezes não têm a menor preocupação com os mais necessitados. E eu quero dar um exemplo. Aqui o nosso colóquio não é para promover, não é para atrapalhar ninguém, mas nós precisamos falar as verdades. Eu estava hoje lendo o Estadão e uma das manchetes trazia a quantidade de bilhões nesse segundo trimestre, durante esse período de pandemia, que um determinado banco ganhou de juros. E eu fiquei estarrecido porque nós estamos lutando para pagar as contas em dias, em ordem, especialmente nós professores, e eu vejo o banco que está ganhando de juro bilhões. E aí eu me pergunto, como é que as ações políticas que levam em conta o bem comum está de fato preocupado com os mais pobres? E aí entra o que você colocava, Elvis. Será que a gente não está reduzindo o ser humano? E o pior, só nos lembramos dos seres humanos, dos pequenos, na época eleitoral, quando a gente diz que vai lutar por isso, por aquilo. Será que nós não estamos entrando numa contradição? Nós, enquanto cristãos, será que também não estamos deixando que essa insensibilidade entre nos nossos grupos de oração, entre nas nossas relações interpessoais? E aí eu vou dar um exemplo muito triste, mas eu vou dar. Ontem eu fui para o banco, então imagine que eu passei o dia todo, quase o dia todo no banco. E eu fiquei surpreso porque, enquanto fiquei no sol esperando a minha vez, porque não podia entrar na agência, havia uma ordem, havia uma senha, eu fiquei aguardando a minha vez e muitas pessoas chegavam e conversavam baixinho com quem estava na portaria. Eu não me estou julgando, nem sei o que era, não era o meu... Estava muito mais preocupado em não levar muito sol na muleira. Mas quantas pessoas passaram na minha frente? E aí eu estou falando e juntando todas essas coisas numa só colocação que eu vou passar para o Elvis, diante de tudo isso, diante de bancos que estão ganhando tanto dinheiro, e dessa insensibilidade de alguém que pensa que pode chegar à frente e tomar a vez na fila, qual é o caminho que nós podemos percorrer enquanto cristãos, para viver de forma autêntica essa fé? É esse o desafio que é nos colocado hoje, nos imposto hoje. Precisamos nós sermos autênticos, assim como não há nenhuma câmera voltada para nós. Inclusive, Elvis, eu costumo dizer que nós somos autenticamente nós, aí firtianamente falando, quando a gente não tá sozinho, sem nada e nem ninguém olhando para nós. Aí nós somos ato puro. Aí sim nós somos nós mesmos. É isso, né? Rapaz, Gleison, eu acho que a gente poderia bolar um curso de filosofia para os nossos irmãos aqui da Renovação, viu? Introdução ao pensamento filosófico, sabe, filosofia cristã, ética, eu acho que seria muito legal, viu? Aliás, estou achando o pessoal muito quieto aí, quase não estão comentando. Cumprimentar aqui o Rocket NASA, olha só, dizendo aqui oi. O Wellington chegando, boa noite, meu irmão. Vamos lá, conversa aí, interage com a gente, manda um aviãozinho para mais pessoas chegar aqui na live com a gente. Aprendi tudo, viu? Esse negócio de linguagem de internet, eu tô ligado. Eu tô muito à vontade. Hoje eu vou falar menos e você pode mandar abraço. Pai, você falou um negócio assim, muito, muito legal. Eu lembro que, sei lá, mais de 10, 12 anos, eu estava no encontro, fazendo uma formação, e aí, assim, para mim foi muito natural o que eu falei, mas causou um certo, não diria escândalo, mas uma admiração quando eu falei, por exemplo, que o nosso cristianismo também está muito ligado, por exemplo, a não jogar papel de bala no chão,
sabe? Não furar fila em banco, devolver o troco se eu receba mais. Era uma pregação do Evangelho, mas eu vinculei com essas questões muito do comezinho, né, do nosso dia a dia. Depois, que envolvia cidadania, enfim, mas era uma pregação querigmática, mas eu toquei algo em cidadania. Quando acabou, a pessoa veio falar comigo, rapaz, eu nunca ouvi ninguém pregando desse jeito, né? Falando do dia a dia do cidadão, né? Parece que era uma realidade no grupo de oração a que eu estou muito descolado da minha realidade cotidiana. Pois é, não pode se separar, não tem como. Então, assim, a pessoa ficou admirada. Graças a Deus, de lá para cá, o discurso tem mudado muito, né? A gente tem visto que é algo inseparável. Tanto que Bento XVI ele fala algo interessante, dando algumas pistas para um político cristão, por exemplo. Primeiro, ele é fiel, e depois vem a política, né? Então não adianta a gente, até usando aqui um pouco para o meu lado, né? Me perguntaram uma vez, você é um católico escritor ou escritor católico? Tem diferença, né? Você tem um J.R.R. Tolkien que fez Senhor dos Anéis. Ele era católico que escrevia, mas você tem autores, escritores que escrevem sobre a religião, né? Então tem essa diferença. Então você tem o político, ele é católico ou é um católico político? Bento XVI dá a resposta. Primeiro você é fiel, vive o valor do evangelho, doutrina social da igreja, virtudes, ética, para depois ter um engajamento político. Então esse seria um ponto de saída. Mas tem a política com P maiúsculo, né? Nós também exercitamos isso. E veja, cada vez mais eu estou convencido, sabe, Gleison, de que o fazer política nosso não é só o mandato. Estamos no momento assim pegando fogo, né? Fervilhando de candidaturas, de propagandas eleitorais e tudo mais. Mas cada vez mais eu me convenço que a mudança da sociedade, em conjunto com os mandatários, passa talvez sobremaneira também por nós, sabe, cidadão comum, profissionais. Imagine um professor, sabe, cheio do evangelho, delegado, pedreiro, advogado, sabe, um prestador de serviço que não superfatura. Eu fico pensando quantas vezes você contrata alguém para sua casa, é um problema bobo, mas você não entende, né? Nós somos leigos. E o cara percebe aquilo, era R$ 100, ele botou lá 300. Começa aí, entendeu? Começa aí. Então imagine um marceneiro honesto, competente, porque isso não é negociável, né? De excelência profissional e honestidade no seu preço, no seu fazer, né? Um advogado, como falei, pedreiro, enfim, cada tecido da sociedade iluminado pelo evangelho, mudando e construindo a sociedade, sabe? A gente deposita muita esperança, né? Nós temos nessa muita cultura, né? Da liderança carismática, né? Um líder que vai nos libertar, seja de um espectro, seja de outro. Nós ainda esperamos muito, né? Os líderes míticos, né? A sociologia, você sabe bem, chama de líder carismático. E aí vai de Pinochet a Hitler, enfim, aos mais recentes aí, enfim. Então são líderes carismáticos, como se em si personalizassem toda a solução para o país. A gente vê os desmandos que já aconteceram, né? Então muito mais é o corpo social, é o profissional, é o eu cidadão, que eu acho que ele vai mudando e iluminando a sociedade, sabe? É interessante você colocar isso, porque o próprio Papa, tanto Bento XVI, no Liberar a Liberdade, como o Papa Francisco no Fratelli Tutti vai falar. E totalmente de acordo com a doutrina social da Igreja. A primeira função da política é o bem comum. E o bem comum não é o bem daquelas pessoas que votaram em mim. Não é assim. É o bem de todos. Aliás, quando a gente olha aí, uma das coisas muito valiosas e muito importantes desse bem comum é o respeito à democracia. E aí eu me recordo de uma das eleições americanas. Eu não vou falar nome de candidatos, porque não é eu também estou aqui evitando, estou dando muito genérico aqui. Mas, alguns anos atrás, outras eleições passadas, americanas,
porque lá no sistema americano de votação eles não reconhecem, não existe uma lei eleitoral, como aqui no É, Brasil, que vai eles não têm decretar tribunal que para. fulano ganhou oficialmente. O É, candidato que ganhou, porque é mostrado o resultado, ele diz, bem, o que perdeu diz, bem, eu reconheço e tal, parabenizo. E um determinado candidato que perdeu para o presidente antes do atual, ele, quando perdeu, ligou para ele e disse: parabéns, já não existe mais o meu, existe agora o nós. Né? E mais bonito ainda foi quando foi entrevistado: o senhor mandará contar os votos? E ele disse: por que contar voto? Não foi contado? Não existe mais eu. Agora somos todos. Aí falou o nome do presidente eleito. uhum. E eu quero fazer esse recorte aqui, porque é isso que é importante a gente entender no mundo político. A política é um serviço ao bem comum, à humanidade. Independente de quem seja, uma vez eleito, uma vez eleita, é para o bem comum. E não para o meu bem, para o meu serviço, mas é para o bem de todos. Eu vou trazer aqui algumas provocações para o Elvis, que o professor Rivanildo coloca. O Deus da política é o dinheiro. O cenário é muito Bom, injusto. O cenário é muito injusto. Aí também, eu vou colocar outra aqui, a Abenaide coloca. A santidade se verdade. constrói A santidade se constrói na conversão do dia a dia, nas pequenas atitudes. Olha aí que verdade. Concordo demais. O Alexandre coloca: importante a ponderação da relação fé carismática e vida cristã. Porque não se separa, né, Elvis? Pois é, Vida cristã. a gente, esse negócio de separar, né, é uma coisa nossa, assim, moderna, ocidental, muito cartesiana. E se você pegar a história, eu gosto muito desse tema, sabe? Se você pegar a história da igreja e dos movimentos carismáticos, ser batizado já é no Espírito Santo, né? Ao longo da história que a gente foi separando um pouco as coisas. Talvez eu sou fã de Santo Agostinho, sou do time dele, né? Mas talvez ele também contribuiu um pouco para isso, né? Que os carismas era para o tempo dos apóstolos, não precisa mais e tudo, né? E tudo isso. Só que se você pegar a patrologia, né, nos primeiros séculos, mesmo Tertuliano e outros tantos, até já fiz um artigo sobre isso há algum tempo, eles vão dizer justamente isso. A experiência de ser batizado e virar cristão já vem em conjunto com os carismas. A gente, com o tempo que foi perdendo, e aí vem de quando em quando na igreja os movimentos primaveris. E a renovação carismática está nessa história bimilenar da igreja. Por isso que nós somos uma renovação, e não inovação, não é algo novo. Durante muito tempo me incomodava que a gente pensava assim, pensávamos apenas 50 anos para trás, de Duquesne para cá, né? Ou Duquesne, né, para falar em inglês, de Duquesne para cá. Quando na realidade estamos vinculados à história bimilenar da igreja. Então, ir mostrando para o mundo e para a igreja, relembrando, né? Por isso que a gente é a memória de Pentecostes, relembrando a igreja que é ser batizado, o sacramento, é também com a manifestação do Espírito. Ou seja, o normal para a igreja primitiva era acontecer os carismas. O anormal era não acontecer, né? E a renovação tem lembrado isso. Ou seja, para que todo esse arrudeio? Para dizer que essa mentalidade de separar as coisas, agora eu estou nessa chave, nessa chave, nessa chave, é também essa questão ocidental, cartesiana, de encaixotar cada um. Quando na realidade nós somos um todo, né? Se eu sou batizado, já vem no bojo, né? Está no pacote, é um combo. Os carismas, a santidade, mas também o compromisso comunitário. Se você pegar a carta de Ogneto, os primeiros cristãos, me fascina muito a história deles, independente de quem estava no poder, eles eram um sinal. Né? Eles diziam lá, eles estão no mundo, mas não vivem como no mundo. Eles estão em sociedades pagãs, que dão as filhas em sacrifício, que comem, se alimentam de animais, rituais, mas eles pagam um tributo, pagam um imposto, mas não fazem essas práticas. Né? Ou seja, estão na sociedade, se vestem como todo mundo, não ficam acusando e apontando,
mas o seu testemunho, o seu modo de vida, a não prática da imoralidade, dos atos corruptos, é que os diferencia e chama a atenção. Ou seja, a gente fica botando muita esperança, né? Nesse, naquele outro, né? Como esse ideal de líder carismático, sociologicamente falando, quando na realidade, independente da sociedade, a igreja ela vai estar ali presente. Já passou esquerda, já passou direita, volta esquerda, volta direita, e quem é imanente? A igreja, né? Já passou república, monarquia, volta república, e quem continuou de pé? A igreja, sabe? Então, a gente tem que estar no imanente. A igreja, ela não tem, Bento XVI fala isso, não tem uma preocupação em dar formação técnica para o político, né? A nossa formação é para o bem comum, como você falou, é dos valores, e esses valores que nós recebemos vai pouco a pouco, como um fermento levedando a massa, mudando a sociedade. Então, acho que é por aí. Agora sim, os institutos, novos movimentos, novas comunidades, pegando essa formação de discipulado, aí nós podemos também dar essa formação técnica, podemos dizer assim, aqui na esteira do Bento XVI. Para finalizar, assim, estou falando demais, vou dar só um exemplo de como um cristão bem formado ele pode mudar a sua realidade. Acho que 2010 ainda estava muito, muito forte. Veja aí quem eram os donos do poder nessa época, né? 2010, uma empresa grande, abortista americana, Planned Parenthood, ela estava maciçamente espalhada pelo país. Então, uma turma de católicos em Boston começou a se juntar, um pequeno grupo, começou a se juntar para fazer uma rebelião, uma revolução não cruenta. Qual era a rebelião? Qual era a arma? O terço na mão, rezando na frente da clínica abortista. Só isso. Não diziam palavra de ordem, não gritava, não depredava, rezando o terço na frente da clínica. A mãe vinha para fazer o aborto, ficava constrangida e voltava. Via uma outra mulher constrangida e voltava. Chegava o carro com o namorado, sei lá, né, dava meia volta e ia embora. Acabou dando prejuízo naquela clínica local. E aí o lobby foi muito grande para transformar esse ato em crime. E aí começaram a prender as pessoas. Isso deu um rebuliço. Mais pessoas começaram a ir para essa clínica e para outras. Quanto mais prendiam, mais gente ficava na porta rezando o terço. Eu lembro do sangue dos mártires, semente dos cristãos, né? De cristãos. Quanto mais matava, mais cristãos se convertiam. Padres, párocos, bispo fez disso o seu ministério, sabe? Ele foi preso, era solto, era preso, era solto, era preso, era solto, até que começou a dar um prejuízo grave mesmo nessa clínica e nesse conglomerado. Depois o lobby foi muito forte, infelizmente, botaram leis mais duras, mas ainda hoje tem grupos que estão lá com a sua caixinha de som, pregando o amor de Deus, rezando o terço, e ainda as pessoas voltando com constrangimento. Quer dizer, é um Davi que continua lutando com os Golias. Eu acho que é por aí, sabe? Em conjunto com as leis bem feitas, com homens e mulheres de Deus de boa vontade, né, lá nos lugares de poder, mas também com a nossa atuação de fermentando a sociedade pouco a pouco. Aliás, Papa São João Paulo II já dizia: é preciso ser fiel ao Evangelho, mesmo que voltemos a ser somente 12. Isso, Bento XVI isso, fala isso também, né? Quase que um tom profético, né? De que a igreja ela vai voltar ao tempo pequeno. Isso para mim, Elvis, para minha caminhada, isso tem feito toda a diferença no passar dos tempos. Claro que eu sou bem mais jovem que você. Você, Tá. quando eu estava na faculdade, eu estava nascendo, mas... Até parece que a gente não fez especialização junto. Mas todas as vezes que eu estou desanimada, porque eu sou da renovação desde 96, todas as vezes em que o desânimo vai bater, e aí eu me lembro disso, é preciso ser ao menos 12. Porque eu também penso, sabe, Elvis, que chegará o tempo que a igreja voltará às catacumbas, no sentido da originalidade. E que bonito e que belo você trazer ao nosso coração e mente que a igreja, ela nasceu também do sangue de muitos homens e mulheres
que porque se entregaram, porque foram fiéis ao projeto de Deus, porque compreenderam e viveram o amor de Deus, hoje é solo fértil, fecundo na nossa fé. Aliás, eu quero falar com você que está nos assistindo aí de casa. Tenha bastante atenção dessa fidelidade desses mártires. Ontem foram eles, hoje devemos ser nós. Não somente no sentido de perder por perder a vida, porque os mártires não tinham isso em conta. Não se trata simplesmente de entregar o corpo para que os animais devorem ou para a decapitação, assim como Paulo. Não é esse o sentido. O sentido é da fidelidade radical àquele ao qual colocou o amor em nós, aquele que nos preencheu. E aí, nas palavras da Benaide, logo aí, ser fermento nessa massa. E aí entra muito o fator político, que você e eu, para mudar o mundo que aí está, somos convocados. Não é convidados, é convocados para mudar essa realidade. Vamos aqui a algumas coisas que foi colocado para nós. O Cristóvão coloca: nossa moral principal aqui nos rege é, sobretudo, a moral católica, baseada no Evangelho. O Wellington diz: política partidária é só uma das nuances da vida política. A Holanda, essa história, continua o Wellington, essa história de Salvador da Pátria é uma furada, falsa esperança. Não tem Salvador da Pátria. Olha, meu irmão, minha irmã, aqui eu vou já passar para o Elvis sobre isso aqui ainda, que o Wellington muito bem colocou. Paremos de criar heróis. Não existe heróis. No sentido de vir e arrebatar a pátria como um todo. Esse é um dos impossíveis que, segundo a nossa fé, pertence a Deus e não a nós. É a de Deus, é Deus que compete isso. E a gente falava da renovação da igreja, eu costumo dizer, inclusive um dos textos produzidos por mim esses dias, que a igreja, a renovação, enquanto projeto do coração de Deus, ela surgiu lá na Torre de Babel, na confusão de línguas. Por quê, Gleito? Porque ali, o colega da teologia vai dizer, eita, que agora ele esticou. Porque ali em Babel, na confusão das línguas, o Senhor uniu em Atos. Enquanto Babel tinha a prepotência de chegar até Deus com o próprio poder, lá em Pentecostes nós nos reduzimos, nós nos entregamos ao quarto escuro, por medo dos judeus, e a graça de Deus ali se faz. Na confusão das línguas de Pentecostes, o Babel é refeito. Não mais numa confusão, mas na unicidade da pluralidade, na comunhão daquilo que parecia não ser comunhão. E, portanto, estávamos embriagados de vinho doce. E de tão doce estamos embriagados até hoje. Né? Então, eu quero aqui colocar, para passar para você, a Vera, boa noite. Vera está em Iguatu, está nos acompanhando, direto de Iguatu. A Vera colocou para nós aqui: vós sois minhas testemunhas em todo tempo e lugar. O voto é uma ótima oportunidade de testemunhar o Evangelho. Né? E aí eu quero passar para você com a palavra do Rosines, Ministério de Promoção Humana. Para o cristão, já está na sua existência o sentido de como viver o respeito e a dignidade humana, o amor ao próximo, o bem comum. Tudo isso Jesus nos ensinou. Está na hora de agradar a Deus e não aos homens. E aí? Mas ao mesmo tempo também nós temos, não podemos esquecer que nós temos um processo educativo, né? Não só na parte pedagógica, humana, mas o próprio Espírito, que é o divino educador. A gente tem todo o germe, né? A potência para tudo isso. Mas se a gente não desenvolver, não nos educarmos na fé, na castidade, na política, na convivência, a gente não desabrocha, vamos dizer assim. Por isso que cada vez mais é importante esse olhar católico para a sociedade e para a política. O que muitos, né,
grandes e têm interesses para que a igreja fique cada vez mais relegada no seu espaço, né, no seu quadrado, como dizem, e não se meta em política, o que é a maior balela, né, o maior sofisma. Isso não existe. Porque se diz respeito ao ser humano, diz respeito à igreja. Nós não somos algo em separado, né? A igreja como mãe, ela quer. Frase que eu sou assim, apaixonado, sempre que eu posso, eu cito do Papa Paulo VI. Nós devemos evangelizar o homem todo e todo homem. Então, se diz respeito ao ser humano, a igreja sim está lá, não metendo seu bedelho, mas está lá educando, corrigindo, orientando. Não como um poder temporal que ela vai influenciar a política, né? Até porque as políticas passam e a igreja fica, né? Ela vai sempre lembrar que a cidadania não é aqui, né? Não é desse tempo, não é desse lugar, mas enquanto aqui estamos, nós temos que mudar a sociedade. Falamos aqui o exemplo dos primeiros cristãos, que com seu modo de vestir, de se comportar, os valores morais iam mudando pouco a pouco a sociedade. Então, uma expressão de Bento XVI que ele fala aqui nesse livro, a inteligência da fé, veja então a importância de estudar, de compreender, dar razões, ilumina a sociedade. Porque não adianta você ir, por exemplo, para um debate político, como eu vi em alguns lugares, e não faço crítica, né? É um fato. Sobem num palanque, em algum lugar, e dizem: o Papa Francisco diz que a política é a maneira mais alta de praticar caridade. Ok. Mas o que isso significa? Vamos esmiuçar um pouquinho mais. Então, a inteligência da fé, não ficar só em frases de efeito, ou replicando o que o Papa diz. Não estou aqui tirando a doutrina, claro. Mas é ir muito mais concreto. Junto com o que o Papa diz, o que isso realmente implica, sabe? Então, a inteligência da fé ilumina a nossa prática social. Muitos querem dizer: a igreja fica aí no seu canto e não vai se meter em política. Não. Nós temos algo a oferecer para o mundo, sabe? Nós temos algo a dizer para o mundo. E é esse dizer Deus na sociedade que é o nosso papel de cidadão e o papel do político, candidato, mandatário cristão. Mas não adianta, né? Porque o mundo é ardiloso. Eu só dizer que sou homem ou mulher de fé, citar trecho da Bíblia e Papa Francisco, só não entender o jogo, não entender o processo e usá-lo o mais possível ao favor, né, da fé e do bem comum. Então, senão vão ser só frases de efeito, só replicar discurso, mas sem uma prática. Então, a razão, né, ilumina a fé, que por sua vez tem algo a dizer e iluminar a sociedade. Aliás, às vezes a gente encontra políticos que podem estar se intitulando conservadores, mas que de repente, no próprio discurso onde se coloca como conservador, apoia a pena de morte, apoia, sei lá, castrações químicas e tantas outras ideias, para citar. Eu estou só dizendo que é preciso, nessa época eleitoral, nessa época em que estamos escolhendo candidatos, nós vermos a coerência do discurso com a prática. Não basta simplesmente para nós escolhermos um candidato porque ele é favorável à vida. De repente, a gente é favorável à vida, mas a gente tem uma prática de vida diferente daquilo que a gente diz. Por isso que a igreja está nos convidando à renovação, está nos convocando a refletir bem sobre isso na cartilha Voto Consciente, que eu acho que todo mundo já tem. Voto consciente quer dizer eu ir além daquilo que está impresso ou sendo dito pelos candidatos, especialmente nessas eleições que a gente está vendo aí tão avermelhado, ou seja, o conflito tão armado, a baixeza, né, de forma tão explícita, porque eu ainda sou de um período em que as coisas eram ditas e eram um pouco mais veladas. Talvez seja essa a ideia que, inclusive, nós abrimos quando falávamos, Elvis e eu, sobre a pluralidade, a diversidade e o relativismo. Inclusive, o Elvis colocava a erosão da cultura cristã, a ausência de sentido nos nossos tempos. Tem algo que eu coloco aqui, eu vou falar e eu vou deixar a batata para o Elvis, porque Obrigado. me chamou a atenção.
Eu fiquei quase 2 dias quando li essa afirmação do Bento XVI. Ele vai dizer, está na página 61, no primeiro parágrafo da página 61, ele vai dizer assim: a política não é necessariamente demonizada e não vive necessariamente da mentira e do desprezo do direito. Ela pode também prosperar no solo da verdade e da justiça. Meu irmão, um ancião com mais de 80 anos, o Papa Bento tem mais de 90, né? Ele diz que já está se preparando para o seu encontro com o Senhor, né? O seu encontro derradeiro. E ele está afirmando, olha aí para nós que somos mais jovens, a política não é necessariamente demonizada. Não vive necessariamente da mentira e do desprezo do direito. Ela pode também prosperar no solo da justiça e da verdade. Assim, gente, por favor, leiam esse livro, que assim é uma preciosidade, sabe? Essa é uma das questões centrais, tanto de falar do que é liberdade, o sentido que ele dá, e a verdade na política. É uma interrogação. É possível verdade na política? Olha que loucura. Comentem aí vocês também. É possível verdade na política? Então, o Bento XVI ele diz o seguinte, mais ou menos na esteira do que ele assevera aqui no livro. Ele diz que a liberdade ela tem um conteúdo. Qual é o problema? Isso ele deu palestra, escreveu um recolhimento de coisa de 10, 15, 20, até 30 anos atrás. Mas veja como é atual. Ele diz que a liberdade ela tem um conteúdo. E é uma pessoa. É Jesus. É ele que nos liberta em essência. Quando nós pensamos que um político vai libertar, que o Estado vai libertar, ele diz, não é função do Estado produzir a felicidade. Porque nós acabamos achando que o Estado vai ser o nosso Éden, né? Vai ser então vai acabar como, por exemplo, ideias marxistas. Luta de classe, todo mundo ver igual, eu acabo com o conflito. Eu construo, então, o paraíso na Terra. Não é função do Estado produzir felicidade. Veja, o bem comum, né? O melhor para todos, enfim. Mas a felicidade com F maiúsculo, redentora, tem um conteúdo que é uma pessoa. O Estado acaba assumindo funções como se ele fosse o redentor, como se ele fosse a verdade, como se ele fosse o libertador. E aí nós caímos num grande engodo de, por exemplo, de teorias que você fala de relativismo, de niilismo, né, de hedonismo, ou seja, tudo isso que a gente está vivendo hoje é dessa má relação da sociedade com a política e, por última instância, com Deus. Porque quer fazer uma política sem Deus. Não se chega à verdade sem Deus. Não se chega à felicidade sem Deus. Não se chega à harmonia sem Deus. A máxima do Dostoiévski, né? Se Deus não existisse, tudo seria permitido. Então a gente quer construir um lugar paradisíaco sem o seu conteúdo. E aí nós criamos uma geração, aqui eu já estou apropriando o pensamento do Bento XVI, nós criamos uma geração que é só aquela geração do mais amor, por favor, que ama a humanidade, mas não ama o homem concreto. Não sei se eu me faço entender, sabe? Eu digo assim, tolerância, amor, mas quando é a hora de eu realmente ser tolerante, de eu realmente praticar a caridade com o homem concreto, essa geração não sabe. Porque tem uma abstração do que é felicidade, tem uma abstração do que é convivência, né? Porque essa noção de Estado que traz felicidade, noção de Estado que gera tudo, não dá. Porque a liberdade ela tem um conteúdo, e o conteúdo é Jesus. Então essas ideias que querem produzir felicidade sem ele, a felicidade não existe, né? Se esvai no ar. Então esse é o sentido desse livro. A verdade é uma pessoa e a liberdade é uma pessoa. E aí tem uma expressão muito linda que ele diz. Nós temos visto movimentos ecológicos corretíssimos, né? Cuidar das plantas, dos animais, do meio ambiente, mas estamos esquecendo da ecologia do ser humano, né? Nós aí estamos evitando beber canudo, mas promove aborto, para ser bem claro, né? Então ele fala, é preciso uma ecologia do ser humano. Então,
aquilo que profeticamente Bento XVI vislumbrou 20, 30 anos atrás, você vê acontecer hoje. Um discurso bonito, de tolerância, de amor, né, de florzinha, de convivência, mas na hora de amar o homem concreto, sabe? De fazer a caridade concreta, os seres humanos estão com medo e com receio e até com asco um do outro, sabe? Isso é um problema. Isso é um problema, porque ele vai separando, vai minando, né? Vai cada vez mais dividindo a gente enquanto sociedade, mas o que é pior, a gente enquanto igreja, né? Porque se na sociedade não se entendesse, mas a vida eclesial tivesse alguma harmonia, ainda vá lá. Mas o problema é que a gente não é parte, né? Nós somos um todo. Então, nem lá, nem cá, nem acolá, parece que a gente não se entende mais. Como a gente falou no começo, a sua dor de cabeça é sempre inferior à minha, o que importa é a minha dor de cabeça, a sua não me importa. São as inconsistências, Então, as contradições e as faltas daquilo que se chama experiência de Deus, experiência do amor. então aqui foi profundo, foi no Bauman. Culto da superficialidade e relações líquidas, é isso mesmo. É mundo líquido é feito. O professor Ivanildo coloca: o discurso político é muitas vezes hipócrita. Ver as obras é essencial. A Benardi coloca: pratiquemos a boa política, vote consciente. O Wellington coloca: há muitos candidatos estrategistas que plantam medo no povo para colher os frutos que querem. É possível, diz o Ivanildo, mas os honestos são perseguidos. O Wellington colocou uma coisa que eu achei curioso, eu deixei para falar até no final. O Wellington coloca assim: nem o Estado, nem o Estado gerará o paraíso, nem a ausência dele, pregada pelo liberalismo. É interessante porque o Papa Francisco, Fratelli Tutti, que também é um livro que nós temos que ter de cabeceira, ele vai colocar uma coisa curiosíssima. Ele vai colocar assim, olha: de fato, muitas vezes, a má política procura aumentar a popularidade, fomentando as inclinações mais baixas e egoístas de alguns setores da população. Aí, de novo, o que o Elvis diz: é a minha dor de cabeça, então eu estou preocupado comigo. E o resto? Não, peraí. Os outros, se sobrar, aí eu vou. Mas primeiro eu. Segundo eu. E terceiro, eu de novo. E o caso agrava-se quando se pretende, com formas rudes ou sutis, o servilismo das instituições e da legalidade. Aliás, aí, Wellington, vem o que você diz. O Papa fala textualmente. Isso aqui eu não estou criando nada. Número 168, Fratelli Tutti. O mercado, por si, não resolve tudo. Embora, às vezes, nos queiram fazer crer neste dogma de fé neoliberal. Trata-se de um pensamento pobre, repetitivo, que propõe sempre as mesmas receitas perante qualquer desafio que surja. Por isso que ele é chamado de comunista. Aliás, ontem lá no banco, o Elvis, ontem lá no banco, eu vi alguém reclamando do banco, não sei o quê, e ele estava votando num desses candidatos aí, mais à fé, mais afoitos ao conflito, e ele estava atrás de mim. E ele disse assim: tá vendo aí, cara, como esse banco é comunista? Todos e todas que não... Olha que interessante você colocar isso. Todos e todas que não concordam comigo são comunistas. E aí eu, como professor, às vezes muito maluco que sou, eu me cocei, eu me tremi, eu gelei, mas eu vou perguntar para ele. E aí eu disse assim para ele: você sabe o que é comunismo? E aí ele olhou para mim e disse: porque tu é um, né, também? Cara. Acabou o diálogo. Eu disse: não, meu irmão, deixa para lá.
Não, acabou. Mas, enfim, o Papa está colocando aqui, com todas as letras, o que o Wellington está afirmando, que o liberalismo ou neoliberalismo, a nova forma de viver esse liberalismo, ele é doentio, porque ele leva em conta o ser humano como número e não como ser humano. E nas duas obras, tanto no Fratelli Tutti como no Liberar a Liberdade, os dois papas, Bento XVI e o Papa Francisco, têm, se você exprimir, se você espremer, eles vão sair com uma única ideia. É único nos dois livros, nos dois documentos. Dignidade humana. Isso aí dá uma outra live, né? A gente vai fazer um bate-papo depois só sobre a Fratelli Tutti, vem o Wellington aí fazer um bate-papo, porque também tem muita polêmica, algumas observações, mas aí dá para outro papo. Mas tem um assunto aí que eu acho que você falou brevemente, mas é fundamental, que eu acho que não poderia passar batido. A questão da linguagem, né? Bento XVI também já alertado para isso. Nós estamos vivendo um período de banalização de termos, de linguagem, e de dominações ideológicas também por linguagem. Então, o homem e mulher não é mais homem e mulher, é cis, entende? Então, você vai roubando de maneira de maneira linguística para colocar ideologias e palavras que já existiam, você vai ressignificando. Por exemplo, neologismos, né? Tem o neologismo, né, como cis, como trans, né, tudo mais. Então, eu não sou mais hétero, agora você é cis, heteronormatividade, né, eu chamo de cuidados da mulher, o que eu quero dizer aborto, que por sua vez já é também um eufemismo para assassinato, mas não só palavras que são novas, mas palavras que existiam, têm sido ressignificadas. Aí você vê a banalização de comunista, de fascista, taxista e assim por diante. Mas uma delas, Bento XVI falou lá atrás, amor, por exemplo, né? Eu amo o mundo, ou a palavra gratidão, sabe? A gente vai banalizando. O que é isso? É uma coisa efêmera, etérea, não pessoal, sabe? Amorfa, que eu me revisto com uma aparência de bondade, mas eu não estou me referindo a nada, né? Mais amor, por favor. Mas que amor é esse? Vocês alertaram. O amor é um amor concreto, o amor em ato. O amor de Jesus se deu na cruz. Então nós temos aí uma geração que fala muito em amor, mas não sabe amar. Um exemplo do dia a dia, nós temos uma geração que fala em gratidão, mas não sabe o que é ser grato. Eu fiz até um dia recente, eu fiz um vídeo aqui para o meu canal sobre isso, né? Cadê o muito obrigado? Né? Porque quando eu falo muito obrigado, o que está implícito? As pessoas querem evitar dizer assim, que eu estou em débito com você, né? Eu me vejo obrigado. Até na oração, quando falamos com Nossa Senhora, né? Para mais vos obrigar, o que nós falamos? Né? A gente evita essa expressão, para mais vos obrigar. Eu vou obrigar Nossa Senhora? Não. É um vínculo que fazemos um com o outro. Quando eu digo muito obrigado, eu estou vinculado a você. E aí, porque não entendemos essa expressão, eu vou dar uma outra, né? Eu falo, você me faz um favor, eu digo gratidão. Ora, quando eu digo gratidão, eu não tenho um objeto endereçado, um destinatário do meu agradecimento. O Gleidson me faz um favor. Eu devo dizer muito obrigado, Gleidson, porque é você a quem eu estou me dirigindo. Se eu falo gratidão, é para o universo, entendeu? Não sei se eu me faço explicar. É para o universo. É algo amorfo, sabe? É tudo e não é nada. Então tem palavras que vão sendo banalizadas. Elas querem dizer muita coisa, mas no fundo não dizem nada. Gratidão, mas para quem? A quê? Né? Eu não me direço aí para você. Amor, a quem? Né? Quem eu estou amando? Quem eu estou realizando a obra de amor? Então ela vai virando banalizada. Então uma revolução cultural que acontece, nós não estamos fora disso, é também pela linguagem, sabe? E a gente na igreja, infelizmente, porque não estamos descolados disso, acabamos recebendo essas influências linguísticas, né? E reproduzimos sem nem saber de onde vem. Eu já vi num grande evento a pessoa encerrar o evento dizendo lá para todo mundo, gratidão. Ainda fala assim, ó, gratidão. Só faltou dizer namastê. Né?
quer dizer, como as coisas esotéricas vão também influenciando. Isso tudo, sabe? No âmbito cultural, político, nós vamos recebendo. E se eu não tenho conhecimento, a minha fé que me ilumina, nós vamos nos contaminando, se deixando levar, se deixando iludir, admirar, sem nem perceber onde estamos entrando.